Esse é oficialmente o resumo semanal do Imigrante Cansado, sua coletânea de notícias mais importantes para a comunidade brasileira envolvendo a Europa e a Irlanda. E hoje eu digo, a Irlanda simplesmente decidiu entrar em crise existencial. No vídeo de hoje vamos falar de polêmica, porque vocês adoram. Governos europeus começam a discutir a possibilidade de bloquear redes sociais para menores de idade. Vamos falar também de moradia, e é aí que a gente se assusta. O Airbnb começou a virar alvo em diversos países por causa da crise imobiliária. A Irlanda bateu recorde histórico no aviso de despejos em casas de aluguel. E também o mundo tem salvação, porque não é só de notícia ruim e de tragédia que vive esse canal. Tem uma notícia envolvendo brasileiros que chamou muito a minha atenção e traz aquele quentinho no coração. Talvez a gente esteja muito perto de conseguir doar sangue aqui na Irlanda. Olha que beleza. E eu vou explicar com calma tudo isso, então vem comigo. Romário na área, rapaziadinha, tranquilidade total por aqui, sempre tranquilidade total. E vamos que a parada não pode parar, mas antes de irmos, dê o seu like, porque o seu like me ajuda demais. Cheque se sua inscrição tá ativa. Tô voltando, muita gente foi embora, muita inscrição se perdeu. Mata a sua inscrição e se inscreve de novo só pra ter certeza. Quebra essa, o botãozinho aqui embaixo. Começar com uma pauta que muita gente pode olhar e pensar: não, isso aí nem vai afetar tanta gente. Só que sinceramente eu acho que pode ser uma das notícias mais importantes do ano, até agora. Muitos países europeus, inclusive a Irlandinha, começam a discutir bloqueios em redes sociais para menores de idade. E tem uma conversa aqui na Irlanda que diz que podem atrelar a verificação de idade com o aplicativo MyGov. Ou seja, o negócio tá sério. E olha como isso é louco. Há alguns anos a gente podia pensar que redes sociais eram mais uma forma de liberdade, de expressão, de entretenimento. Só que agora a conversa mudou completamente. Não tô falando só dos governos e tudo mais. Observe muito bem. Hoje, rede social gera ansiedade, gera isso. Hoje, rede social gera ansiedade, déficit de atenção, compulsão, hipersensibilidade, hiperexposição. Quem aqui não luta para não ficar muito tempo no celular? Agora mesmo você está no celular. Eu acho muito interessante a gente pensar com calma e profundidade sobre isso. Porque a Europa começou a tratar a rede social menos como entretenimento e mais como uma questão de saúde pública. E aqui vem uma coisa que eu tenho pensado ultimamente. Antigamente, não muito atrás, né, num passado recente, a gente entrava nas redes sociais, lá, Orkut, Facebook, até o próprio Instagram, para ver o que os nossos amigos estavam postando, né, o que eles estavam fazendo. E isso era uma parte gostosa, bem social, se assim dá para dizer. Só que aí teve uma mudança no Facebook que é o algoritmo infinito, ou seja, a plataforma, a rede começou a escolher o que ela ia mostrar para você. E aí, se a gente acelerar o tempo, você pode começar a prestar atenção. Hoje as redes são muito menos sociais e muito mais comerciais. Virou uma grande vitrine. Todo mundo vende alguma coisa, todo mundo oferece alguma coisa e todo mundo busca alguma coisa. E não é conexão social. Preste bem atenção. Eu estava observando hoje, o que bomba, o que viraliza, é o que tende a aparecer mais. E o que tende a aparecer mais, as pessoas tendem a fazer com mais frequência. Ou seja, cada vez mais a busca não é por contar suas histórias, mas sim ser visto por mais pessoas. Ou seja, a tendência é que tenhamos cada vez mais conteúdos iguais. Não visando contar histórias, expor seus pensamentos, mas sim viralizar, ficar famoso. E isso revela uma coisa muito curiosa do comportamento humano. Amanhã eu vou soltar um vídeo lá no meu canal de psicanálise que eu vou analisar esses comportamentos da sociedade, seja em crianças, seja em adolescentes, seja em adultos, seja em idosos. Porque a nossa forma de se comunicar está mudando por causa das redes sociais. E parece que a galera não tá pensando direito sobre isso. Vou deixar o link pro meu canal de psicanálise lá no primeiro comentário pinado. Já entra lá e se inscreve para você não perder o vídeo que sai amanhã. E aproveitando que eu já tô falando de links, todos os links das fontes que eu usei para fazer esse vídeo também estão lá no primeiro comentário. Corre lá. Seguindo. E segura essa aqui porque ela também vem forte, hein? O continente europeu, não só a Irlanda, o continente europeu tá mudando as regras para o Airbnb. Isso não aconteceu do nada, já faz muito tempo que é falado sobre essa questão dos Airbnbs. Barcelona é um exemplo disso, com protestos da população local. Aqui em Dublin, principalmente, você consegue ver também adesivos, campanhas, né? Dizendo, tem um adesivo muito forte que você vê aqui naqueles lockers de chaves, assim, você está tirando a casa de uma pessoa que poderia estar morando aí. Então, assim, é uma coisa muito, muito séria o que está acontecendo em relação aos Airbnbs, porque muito mais valioso para quem tem uma propriedade, apesar de dar um pouco mais de trabalho, fazer um Airbnb. Você vai ganhar muito mais dinheiro. Porém, cada Airbnb que entra no site para ser alugado aí por diária, por semana,
é uma casa onde uma família poderia estar morando. Então, morador comum, vamos chamar assim, começou a competir com o turista para ter um lugar para morar. E com certeza isso impacta na quantidade de pessoas morando na rua e, consequentemente, no preço dos aluguéis. Porque o preço do aluguel sobe, a quantidade de casas disponíveis diminui e a cidade fica parecendo um hotel gigante. Tem um nome para isso, se chama gentrificação turística, que acontece da seguinte forma: pensemos, tem um bairro bem residencial com casas bonitinhas. A maioria dessas casas entra no Airbnb. O que acontece? Começa a atrair mais turistas. O comércio local tende a se renovar, a ficar mais atraente para esses turistas e, consequentemente, para turista é mais caro, começa a cobrar mais caro. Isso eleva o padrão do lugar, isso é uma coisa benéfica, claro, porém, esse comércio, né, esse comércio local, ele não vai ser destinado aos moradores locais, mas sim aos turistas. Então, a vida fica mais cara e mais concorrida para quem já mora ali. Uma forma de remapear o lugar, mas não para quem mora, não para elevar a qualidade de vida de quem mora ali, mas sim para atrair mais turistas e mais dinheiro. E aqui na Irlanda, essas novas regras começam a valer no dia 31 de dezembro, ou seja, né, dia 1º de janeiro de 2027, as regras começam a mudar. E aqui entra uma parte importante para quem ainda não entendeu o que está acontecendo. O governo ele vai começar a dificultar muito a vida de quem quer fazer Airbnb, para não transformar moradias em pequenos hotéis, vamos dizer assim. Então, quem quiser operar no Short Term Rental, que é o nome desse tipo de locação, vai ter que ter um registro no governo, vai ter uma fiscalização mais pesada e também vai ter que ter um número de licença. Ou seja, vão profissionalizar mesmo o Airbnb. Não vai dar para alugar só o quarto. Vai ter que ser outro processo. E além disso, algumas áreas urbanas mais concorridas, um exemplo, o centro de Dublin, vai ter limitação dos dias que esses imóveis poderão ficar disponíveis para turistas. Ou seja, claramente um movimento do governo, ou vamos chamar assim, da Irlanda, empurrando essas casas de volta para o mercado de aluguel. Vejo isso com bons olhos, né? Não, claro, pensando no lado do empreendedor que faz um dinheiro com isso, que às vezes até vive desses Airbnbs. Claro que é muito triste que isso vai acontecer, as pessoas estarão em apuros, vamos dizer assim, financeiros. Mas, se olharmos pelo lado da crise imobiliária, é um movimento claro do governo para tentar empurrar casas de volta para o mercado de aluguel que está crítico. Porque do outro lado dessa história tem uma coisa muito complicada acontecendo. O mercado continua o caos. Eu usei uma palavra no roteiro que era extremamente pressionado, mas aí eu estaria aliviando. O mercado imobiliário da Irlanda está caótico, enfim. Porque a gente pega o primeiro trimestre desse ano aqui, foram mais de 7.000 avisos de despejo. Por que isso, né? Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal falando sobre essas questões das novas regras. E aí, muita gente teve o despejo decretado porque o landlord queria botar de volta essa casa no mercado no aluguel mais alto. Porque agora os contratos duram 6 anos, sem um reajuste expressivo. Então o que os landlords fizeram? Chutaram todo mundo, esvaziaram as casas e começaram contratos novos com o aluguel que eles queriam, uma vez que eles não vão poder aumentar muito esse aluguel em 6 anos, né? Ou seja, arbitrariamente, muita gente foi colocada para fora sem ter quebrado o contrato, sem ter atrasado o aluguel, sem ter sido um mau inquilino. E isso gera uma sensação muito grande de instabilidade, né? Então veja bem o que eu estou dizendo. Num lado, o Airbnb concorrendo com quem quer alugar uma casa e morar, né? Ter uma moradia fixa. Do outro lado, landlords fazendo esse movimento de colocar pessoas para fora só para poder ganhar mais dinheiro com suas propriedades. E quem que sofre nessa história toda? Quem precisa de uma casa para morar. Né? Nessa fala eu me estendo, além do imigrante, que é o meu público aqui, mas para todo mundo que precisa de um teto. Vira uma negociação constante com o mercado e, consequentemente, uma baita de uma angústia, porque você não sabe quando que você vai ter um problema com moradia. E com isso, aquela sensação de pertencimento vai se derretendo, vai se esvaindo. Talvez a palavra pertencimento seja uma palavra central para esse vídeo. Porque do outro lado, né, do lado bom das notícias, vamos dizer assim, também tem uma coisa do pertencimento muito legal acontecendo, como vocês viram no começo do vídeo que eu anunciei. Pouca gente sabe disso, mas pessoas com a nacionalidade brasileira, nascidos na América Latina, não podem doar sangue aqui. E quando eu descobri isso, e eu já tive contato com outras pessoas que também, quando descobriram isso, o pensamento ele foi automaticamente pro lugar do preconceito. Como assim brasileiro não pode doar sangue aqui? Só porque a gente é latino? E é muito importante a gente pensar com calma sobre isso, entender as reais razões,
para não cair no discurso fácil de preconceito. A restrição é ligada à doença de Chagas, que é a doença causada por um parasita chamado Trypanosoma cruzi. E historicamente ela foi muito associada à América Latina, principalmente áreas rurais e áreas pobres. E tem um detalhe muito importante, muita gente pode carregar esse parasita sem ter sintoma nenhum. Por essa razão que a doação de sangue ela não passa, né, aqui na Europa por causa disso. Podem estar contaminados, o sangue pode estar contaminado sem nenhum sintoma. E aí a doença pode se espalhar. Claro. Vale frisar novamente, isso não é uma decisão contra brasileiros. É uma política, vamos chamar assim, uma política sanitária antiga, baseada nesses protocolos internacionais de saúde. E talvez seja por isso que essa mobilização brasileira aqui na Irlanda se tornou tão forte e tão importante. Porque pela primeira vez, profissionais da saúde começaram a discutir formas mais modernas, né, de testagens, de exames nesses sangues para que podem levar à possibilidade de uma doação de sangue no futuro. Ou seja, a discussão deixou de ser o brasileiro pode ou não pode doar sangue e partiu para como a ciência pode ajudar que essa doação seja feita com segurança. Se a gente pensa emocionalmente, isso traz uma sensação muito curiosa. Porque nós brasileiros, a gente construiu uma comunidade muito forte aqui fora. A gente faz a nossa parte na sociedade e poder doar sangue, poder colaborar a esse nível é um sentimento muito bom de integração na sociedade. Então, pesquisadores do RCSI como Owen de Barra e a brasileira Juliana Silveira, junto com o Amor Simples de Doar e a BRIA, começaram um movimento muito grande para desenvolver técnicas de testagem no sangue, uma forma de começar as conversas, vamos dizer assim, de como fazer para que o sangue brasileiro, ou latino, claro, não só brasileiro, seja seguro para rodar aqui na Irlanda. A ideia é tentar substituir a proibição generalizada e automática por testes mais modernos e precisos. Em outras palavras, ao invés de proibir quem veio da América Latina automaticamente, tentar realmente identificar qual sangue é seguro e qual sangue não é. Penso que com a quantidade de BR que tem aqui, somos mais de 80 mil a essa altura do campeonato, e também pela nossa cultura de doação de sangue, que é uma coisa que é muito forte, a gente pode colaborar fortemente com a saúde do país. E além de, claro, muito importante, uma integração maior ainda na sociedade. E aí quando você pensa em tudo que eu falei aqui, as 3 notícias, além de, claro, outros vídeos que eu já fiz, uma coisa fica muito difícil de não se perceber. A Europa está começando a revisar coisas antigas que até então eram intocáveis. Tecnologia, turismo, mercado imobiliário, controle digital, limites. E no meio de tudo isso, o imigrante continua sendo, de certa forma, um termômetro social. Porque o imigrante normalmente é o lado da corda que arrebenta. Talvez a pergunta que sobra no final desse vídeo é: será que a Europa está finalmente tentando retomar o equilíbrio? Ou a gente está só entrando numa fase muito mais rígida? Se você assistiu até aqui, o seu like, pelo amor de Deus, você não deu like até agora, dá o like aí, ajuda demais, cara, pelo amor de Deus. E se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, já clica no botão vermelho, já se inscreve aí, porque agora eu tô de volta e tô mandando vídeo semanal, hein? E eu quero saber a opinião de vocês. Claro, venha no comentário, venha aqui, traga a sua opinião, traga seu pensamento, traga suas angústias, traga suas críticas, sem xingar ninguém, sem preconceito, sem ofender o amiguinho, certo? Mas põe no comentário, vai ser legal perceber a visão de vocês. Às vezes eu consigo até achar uma pauta interessante que é uma dúvida comum, um pensamento, um medo, uma aflição, uma angústia. E aí eu faço um vídeo aqui, a gente vai trocando. Na intenção sempre é claro, fortalecimento da comunidade, facilidade da vida do imigrante e o progresso da comunidade brasileira. Então, rapaziada, muito obrigado por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Cuidem-se. Seguimos.